Bom dia! Café com Palavra, mais um dia se iniciando com a graça do Senhor, com o Espírito Santo controlando o nosso ser, nos trazendo muita fé, muita esperança, muitas expectativas neste novo dia que se inicia. Como você está? Como você despertou nesta manhã? Está cansado? Como é que você está? Está desanimado? Saiba que o Senhor, no decorrer do dia, vai trazendo novas coisas, vai trazendo boas energias, boas perspectivas, vai trazendo novos pensamentos. Então não desista, não desanime, porque Ele está contigo em todo o tempo, Ele está conosco, Ele nos mantém de pé, Ele nos mantém firmes na rocha. Aleluia! Jesus é lindo. Hoje nós estamos no 15º dia da nossa campanha do Evangelho de Mateus. Estamos aí na metade, acreditando num Deus poderoso, acreditando no Espírito que nos conecta ao Senhor, um Espírito que nos leva a conhecer mais Deus, a encontrar nele a nossa expectativa maior, a encontrar nele a nossa salvação, o nosso dia melhor está em Cristo, aleluias. Hoje no Evangelho de Mateus nós temos o capítulo 15, que nos fala sobre a tradição dos anciãos, nos fala sobre a mulher cananeia, nos fala sobre a segunda multiplicação dos pães e dos peixes. O Senhor vem nos mostrando nesse dia que se você buscar forte com o seu coração, aquilo que você buscava será concedido, amém? Assim fala sobre a mulher cananeia, que mesmo ela não sendo do povo de Israel, que o Senhor a chama mesmo de cachorrinha, porque Ele não lançaria os pães que é destinado ao povo, aos cachorrinhos, ela se humilha aos pés do Senhor e ela mostra ao Senhor que ela é digna desse pão, que ela é digna da cura da sua filha. Ali o Senhor finge não ouvir e continua caminhando, porém Ele queria provar a fé desta mulher. Provando a fé desta mulher, Ele mostra que Ele tem grandes coisas para entregar a qualquer um que crer que Ele é o Filho de Deus, a qualquer um que crer que Ele é o Cristo, tem mérito para receber as bênçãos dele, para receber a cura, para receber o pão celestial. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler hoje no capítulo 15, vamos ler versículo 8, alguns versículos aleatórios, amém? Que diz assim: Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. E chamando a si a multidão, diz-lhe: Ouvi e entendei-me. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isto é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: Sabes o que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Vemos aqui o momento a qual o Senhor, mais uma vez, tem um perrenguezinho com os fariseus e os escribas, os considerados doutores, aqueles que sabiam todas as coisas no tempo de Cristo. E ali eles sempre tentavam pegar Cristo de alguma maneira, sempre tentavam pegar Jesus de alguma maneira. E a um certo momento o Senhor disse que eles escandalizavam, simplesmente falavam com os lábios, honravam com os lábios a Deus, porém o coração estava completamente longe do Senhor. Aqui nós vamos ver o Senhor nos ensinando nesta manhã sobre religiosidade, sobre tudo aquilo que desfaz a palavra de Deus, sobre tudo aquilo que é invenção do homem, que não está na palavra, sobre todas aquelas crendices, crenças banais que nos fazem muitas vezes desanimar de servir a Jesus, porque são coisas tão medíocres, tão pequenas,
São religiosidades tão infames que fazem muitos desanimarem, muitos olharem e dizerem: eu não quero este Cristo, eu não quero este Jesus que me diz isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Creiamos nós que o Senhor tem algo mais para nós. A sua palavra, ela é amor. A sua palavra, ela cura nossa alma. A sua palavra muda nossa história. E entendemos aqui que os fariseus eram dessa maneira. Eles impunham a sua verdade. Eles impunham sobre o povo a sua verdade, o que era certo, o que era errado, como deveria fazer, como deveria falar, como deveriam se comportar, mas o coração deles estava completamente podre. Falavam, mas não praticavam o que falavam. Pelas surdinas da noite, pelas escuras, praticavam totalmente outras coisas. Tudo o que eles ensinavam ao povo era mais para ganhar benefícios próprios. Então vemos aqui o Senhor, conhecedor de todos os corações, de todas as doutrinas, diz assim: mas em vão eles me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Hoje temos igrejas cheias de doutrinas dos homens, temos religiões cheias de doutrinas dos homens. E onde fica Jesus? Onde fica Jesus no coração daquele que é puro, que só quer somente adorar e é barrado porque não segue o preceito do homem, porque não segue a vontade do homem, a vontade daquele que se manifesta como dono da igreja. Porém, nesta manhã, o Espírito Santo me leva a te dizer: o dono da igreja ainda é Cristo, o dono da casa do Senhor ainda é Cristo. E sabe, o Senhor vem falando para nós no versículo 10, que eles faziam assim, chamavam a si a multidão dizendo: ouvi e entendei. Ali o Senhor está nos mostrando que os fariseus, aqueles que se diziam doutores, queriam a atenção de todos. Porém, o Senhor dizia: o que contamina, porque aqui nós vemos que quando o Senhor fala assim, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, é que eles queriam colocar sobre a vida do homem daquela época, sobre a vida dos fiéis, que não pode comer isso, não pode beber isso, não pode fazer tal coisa, não pode isso, não pode aquilo. Tanto é que Jesus diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai da sua boca. É o que sai da sua boca que vai fazer com que o teu irmão desanime. É o que sai da tua boca, é o que vai fazer com que o teu irmão pare de frequentar a casa do Senhor. É o que sai da sua boca que faz com que muitos desanimem, se escandalizem e dizem: como é que pode esse ser dito filho de Deus e crente e ter tanta porcaria que sai da boca dele quando não está dentro da casa do Senhor? Ter tanto nome maldito que sai da boca dele quando não está na casa do Senhor. Dentro das suas próprias casas são pessoas vãs, são pessoas infiéis ao Senhor, que não dão testemunho aos seus filhos, às suas esposas, aos seus esposos. E aí, como é que você quer dizer que você é servo de Deus? Aí é que o Senhor diz: o que contamina é o que sai da boca sua. O que contamina a sua vida é o que sai da sua boca. Não é o que entra. Não é uma carne de porco que você vai comer. Não é uma carne de animal sufocado que você vai comer. Não é o copo de vinho, talvez, que você possa beber. Nada disso contamina. Nada disso contamina. Mas o que contamina é a sua língua felina, a minha língua felina. Porque nós somos cheios de impureza. Somos fortemente comandados por esse músculozinho pequeno que nos faz poluir a vida de pessoas, que nos faz maltratar a vida de pessoas, que nos faz denegrir a vida de pessoas que às vezes não sabem nem o porquê estão sendo atacadas, não sabem nem o porquê estão sendo acometidas de tamanhas injustiças, de tamanhas falácias, de tamanhas mentiras. Porém, nesta manhã o Senhor quer chamar a minha e a sua atenção. Vigie no que você fala. Vigia o modo com que você proclama a palavra do Senhor, porque até o modo com que você proclama a palavra do Senhor escandaliza o Evangelho.
porque de uma maneira a qual as pessoas não têm vontade de seguir esse Jesus. Sabe, eu sempre digo, a gente é o livro, a Bíblia, a Bíblia Sagrada que o mundo lê. Se a sua vida está toda descomposta, desgovernada, ninguém quer seguir esta palavra. Se a sua vida está toda desarraigada no Senhor, se você comete erros o tempo inteiro e escandaliza Deus, as pessoas não têm vontade de servir esse evangelho. Se você está devendo pela praça toda, por todos os lugares, e você está sendo considerado um mal pagante, você está escandalizando o evangelho. Se você fica sentado no banco da praça comentando da vida de A e de B e de C, você está escandalizando o evangelho. É difícil, não é? Mas o Senhor nos ensina nesta manhã a vigiarmos a nossa língua, a nossa boca, a pensarmos mais, a usarmos as duas orelhas e utilizarmos uma boca, que é o que o Senhor nos deu. O Senhor quer nos trabalhar nesta manhã para que nós não sejamos como os fariseus. E então os discípulos vêm até Jesus e dizem: mas que discurso mais duro que o Senhor trouxe hoje. Os fariseus e todo o povo se escandalizou nestas palavras, Jesus. E Jesus responde para eles no versículo 13: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Todo aquele que ocupa posição honorada que o Senhor não colocou será arrancado. Todo aquele que está lá naquele lugar porque foi o homem que colocou será arrancado. Até a salvação, se o Pai não o preparou, você já é escolhido desde o ventre da sua mãe para a salvação. Você não será salvo. Saiba que Deus ele tem um propósito específico em nossas vidas. E ele diz que deixa os condutores cegos, é aqueles que não conduzem ninguém, não sabem nem para onde está indo, quanto mais conduzir uma congregação, não sabe nem para onde está indo, quanto mais conduzir uma família, não sabe nem para onde está indo, quanto mais conduzir uma igreja. Deixa um cego guiar outro cego, o que vai dar? Vão cair no buraco, vão cair na cova. Nada vai adiantar. E o Senhor ensina nessa manhã que há pessoas que o Senhor planta em certos lugares, há pessoas que o Senhor planta em certos locais, e essas pessoas são designadas por Ele para prosperar na caminhada. Todo aquele que vive de religiosidade, vive de culturas, de crendices, de coisas que a palavra não prega. Todos aqueles que ministram sobre palavras com doutrinas humanas, não doutrinas do Senhor, não adianta, não está de acordo com o que o Senhor quer, e sim está conduzindo a cegos. Um cego conduzindo outros cegos. Então, nesta manhã que nós possamos vigiar a nossa língua, que nós possamos entender mais de Cristo, ver o que está saindo da nossa boca, entender mais da verdadeira doutrina cristã, não da doutrina humana, né? A doutrina humana, ela separa muito, a doutrina humana, ela exclui muito, porém a doutrina de Cristo, ela arrebanha, a doutrina de Cristo, ela achega, a doutrina de Cristo, ela eleva, a doutrina de Cristo, ela traz alegria, jamais tristeza e aborrecimento. Quando você está se sentindo triste, aborrecido, abatido, maltratado, saiba que é doutrina humana, não é a doutrina de Cristo. Então aí você pode buscar a ajuda do papai, que ele está ali para te consolar e te mostrar o caminho a seguir, amém? Que Deus possa te abençoar nesta manhã, que a graça do Senhor esteja sobre ti, e Café com Palavra. Até amanhã, se Deus assim o permitir, em nome de Jesus.